Boa noite, quinta-feira, dia 15 de setembro, quarta live da nossa semana do envelhecimento saudável. Hoje a gente vai receber a doutora Ângela Costa, geriatra, né, para falar sobre como envelhecer bem, né, como encarar esse envelhecimento para que você possa envelhecer bem. Tem muita gente que foge dele, tem muita gente que não quer olhar, mas hoje a gente vai bater um papo com a doutora Ângela, que é geriatra, parceira aqui do Guia Viver Bem, está sempre com a gente, doutora Ângela, e sempre trazendo informações pertinentes, né? Sempre trazendo informações para nos ajudar. Mandei o convite, doutora Ângela, para a gente começar esse bate-papo. E quem quiser fazer pergunta, pode aproveitar aqui nos comentários, mas eu digo sempre que é melhor mandar na interrogaçãozinha que eu não deixo passar. Chega lá e fica piscando as dúvidas. Tudo bom, doutora Ângela? Tudo bem, Juliana? Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos que aí tiraram um tempinho para bater um papo junto com a gente aqui, não é? Isso, eu postei aquele vídeo hoje dos irmãos, né? Os três irmãos, que o mais velho tem 113 anos e o mais novo tem 90 anos. E fiquei me questionando, o que será que eles fazem, né? Qual o segredo? Eu sei que a genética ali deve ser bem forte. Mas Com eu acho que certeza. quando a gente pensa em envelhecer, né, doutora Ângela, eu acredito que muita gente, pelo menos eu, penso em envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer como esses irmãos que eu postei aqui, lúcidos, independentes, andando, né? Sem estar numa cama, prostrado, dependendo de outras pessoas. E como é que Foi faz como eu, para isso acontecer? é, foi como eu falei para você, né? Quando você comentou, eu disse, eu recebi esse vídeo semana passada, porque esses irmãos, eles estavam no Guinness Book, né? Como os irmãos mais velhos, centenários. Aí eu até comentei com você. Envelhecer bem é envelhecer com autonomia e independência, porque de que é que adianta você comemorar 100 anos, não é? Com dificuldades, às vezes totalmente dependente para tudo. Então, para a gente pensar no envelhecimento bem sucedido, que eu chamo, saudável, a primeira coisa, Juliana, é pensar: você quer envelhecer? Eu quero, porque eu não quero morrer. Eu quero Isso. envelhecer, né? Porque a Envelhecer, gente. meus filhos crescerem, né? Os Isso. netos. Porque a gente pensa muito, a gente valoriza a infância, a gente valoriza a juventude, mas quando você vai falar sobre envelhecimento, já vem logo aquele preconceito, né? Que o velho, eu não gosto nem desse termo, o velho, ele é uma pessoa rabugenta, teimosa, que aperreia, mas ninguém para pensar que o velho, isso eu escutei um vídeo sobre isso. Quando você pergunta sobre o que é um ancião, aí a pessoa diz, não, um ancião é uma pessoa sábia, de respeito, mas o ancião é a mesma coisa do velho. Só que Uhum. existe, como eu falei com você, a questão do preconceito, que a gente chama de etarismo, que é o preconceito com as pessoas que são mais velhas. Então, quando a primeira vez que eu fiz um levantamento aqui mesmo no Instagram, com minha tia que é Dina, psicóloga, a gente fez uma live sobre isso. Quantas pessoas dizendo que não queriam envelhecer, porque não querem, só veem assim, o lado pejorativo da coisa, né? Ninguém imagina que a nossa geração tem uma oportunidade de envelhecer com tecnologias, com mais oportunidades, porque o envelhecimento, ele vem acompanhado não só de dificuldades, não, ele vem com as coisas boas também. Uhum. Uma frase que eu postei essa semana, que é de um livro, que diz que aos 20 anos a gente se preocupa com o que todo mundo pensa da gente. Aos 40 anos, a gente não se importa com o que pensam da gente. E aos 60, a gente descobre que ninguém estava nem pensando na gente. Então, o envelhecimento, ele vem com a maturidade, ele vem com a sabedoria, que às vezes a gente tão jovem não consegue pensar. Então, a gente tem que chamar atenção para também as coisas boas, porque tem paciente que diz, não gosto dessa terceira idade. Essa terceira idade é só dificuldade. Mas vamos parar para pensar, o que é que essa pessoa fez durante a vida toda para envelhecer, não é? Ela não se preparou, não parou para pensar nisso. Toda vez que eu levanto essa enquete, as pessoas ainda dizem, não quero pensar nisso. É Quando como se chegar, eu fosse, vejo, né? quando chegar eu deixo. Aí vai fazer igual a seu Neizinho, que é um educador físico de Belém, que eu tô assim,
fã. Descobri ele no Instagram recentemente. E ele disse que ninguém ensinou ele a envelhecer. E que ele está no processo com o avião andando. Né? Aprendendo a pilotar um avião que já está andando. Mas ele se cuida. Então, por isso que quando eu digo, ninguém te ensinou, porque não existe uma fórmula de se ensinar. Mas existe uma forma de se orientar e dizer, Juliana, hoje, eu, com meus 44 anos, eu preciso fazer atividade física. Ai, é um Uhum. saco isso, atividade física. Não é só estética, minha gente. A gente tem que É preparar saúde, nossa né? musculatura para, quando a gente tiver mais de 60 anos, a gente manter o mesmo padrão. Porque é fisiológico, se você não tiver atividade física, você ir perdendo músculo. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar hoje, porque todo dia a gente tem que. É dia de você pensar em envelhecer bem. A gente pensa assim, envelhecer bem, vou fazer a minha poupança financeira, Viu? né? Então você É, quer ter aquele rendimento, então você vai, faz a sua previdência privada e você vai fazendo aquela poupancinha, vai guardando. A própria aposentadoria, né? Que você vai plantando ali como é que vai ser os seus rendimentos quando você chegar, quando você se aposentar. E com a saúde tem que ser a mesma poupança, né, Ângela? É o que a mas gente vai ninguém. fazer no dia a dia que vai colocando ali esse tijolinho nesse processo de envelhecimento. Exatamente, é isso que eu sempre prego. Porque as pessoas querem um remédio. Elas querem uma pílula mágica que o processo de envelhecimento ele se torne leve, mas na verdade é um processo que eu digo de escolha. Você tem que escolher hoje envelhecer bem. Então, o que é que você vai fazer hoje? Aqueles pilares que a gente já conversou outra vez, né? Tem uma alimentação saudável, porque eu digo que você é o que você come. Você tem que ter Uhum. uma atividade física prazerosa, porque você tem que fazer por prazer. Mas também tem que ter a parte de musculação junto, ou pilates, o que a pessoa se encaixar. A pessoa não deve fumar, tem que beber com moderação, tem que ter cuidado com suas relações sociais. Seu relacionamento com seu marido, com seu companheiro, com seus filhos, com seus amigos, cuidar da sua saúde mental e espiritualidade, que eu sempre falo, porque existem vários trabalhos que dizem que o envelhecimento ele é encarado com mais resiliência quando você tem espiritualidade, independente da religião. Então, eu sempre bato nessa tecla, que hoje a gente tem que plantar para a gente colher lá na frente. Essa semana passada, duas colegas minhas, em especialidades diferentes, em congressos diferentes, uma endocrinologista e uma reumatologista, com postagens sobre músculo, poupança de músculo e envelhecimento. Então, não sou eu que estou dizendo, não é a geriatria que fala sobre isso, são todas as especialidades que falam sobre isso, sobre o que você E, pode fazer hoje. e o interessante é que esses hábitos, né, essa poupança que a gente precisa fazer durante toda a vida, pensando no envelhecimento, mas ela é essencial para, se a gente pegar todas as especialidades da medicina, falar em termos de prevenção, essas recomendações vão fazer parte do médico que você for visitar, não é isso? Exatamente. E não são coisas que vão te custar dinheiro. É só questão de decisão. É de você sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é um lugar que eu digo que é bem traiçoeiro. Né? Essa semana, segunda-feira, eu disse, vou caminhar hoje, não vou caminhar hoje, não, eu vou. Porque não tinha desculpa. Tinha chegado em casa cedo, meus filhos estavam brincando na pracinha, eu vou calçar o tênis e vou descer para a pracinha. Hoje não vou para academia, fui para a pracinha. Né? Caminhar, eu tinha aula à noite, mas não tinha desculpa. Porque se a gente for dar desculpa, o cérebro só quer isso. A zona de conforto só quer isso. Então você tem que fazer o que você pode, mas também quando você puder. Não deixar o cérebro deixar ali a zona de conforto tomar conta. Então, por isso que eu estou numa campanha. Vou e marco duas amigas nos stories. Uhum. Aí tem uma querida paciente minha, Lisiane, que disse a mim, mulher, você está numa pressão danada. Eu disse, claro. Se eu não te lembrar que hoje é dia de vamos caminhar, né? Vamos para a academia. Se eu não te lembrar, quem vai? Então eu estou nessa. Todo dia eu marco duas. Todo dia Olha estou aí. marcando duas. Porque, na verdade, não, eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém porque estou indo hoje fazer atividade física. Eu quero chamar as pessoas para o hábito da atividade física, entendeu? Conscientizar, né? Eu sempre Conscientizar. digo, dá aquela preguiça, mas quando você volta, você nunca se arrepende de ter ido, né, Nunca, Angela? nunca se arrepende de ter ido.
Aí, Rose e Lisiane, é a dupla dinâmica. A dupla que você tá pegando no pé. Segundo Rose, ela criou uma hashtag, Arrumando a Mala do Deserto. E foi aquela história que eu lhe contei, né? Que Ana Vamos Cláudia contar para Arantes. quem está aqui. Vamos, pronto, vamos cantar, Rose, vou contar a história da Mala do Deserto. Para quem não entende, né? Ana Cláudia Arantes é uma geriatra que é bem famosa por palestras. Ela trabalha muito com cuidados paliativos e terminalidade, mas ela tem umas palestras sobre envelhecimento. E ela conta uma história que vamos imaginar que todo mundo está aqui, tem 40 anos. Quem tem mais vai ter 40, quem tem menos vai ter 40, certo? Todo mundo tem 40 anos. Então, eu vou fazer um combinado aqui com todo mundo que está aqui nessa live. Daqui a 30 anos eu vou passar aqui, vou levar todo mundo para uma viagem. Vocês se preparem que nós vamos viajar. Aí, passaram-se os 30 anos e ela faz uma analogia que ela diz assim, a viagem é para o deserto do Saara. Você está preparado? Você trouxe comida? Você bebeu água? Trouxe água? À noite ele faz frio. Você se preparou para o frio? E o calor do dia? Né? Você tem resistência para caminhar no deserto do Saara? Não, aí não é que ela diz que o envelhecer é você viver no deserto do Saara. Mas, lógico, as adversidades que você encontra aos 70 anos são muito mais difíceis do que você encontra aos 40 anos. Então, hoje, essa turma de 40 anos, se ela se cuidar, pensando nos 70, ela viver em qualquer ambiente, ela ter musculatura para caminhar, para ser independente, para viajar, para trabalhar ainda, seja o que for, então você vai estar preparado. Porque todo mundo conhece uma pessoa com 70 anos. E existem vários graus de pessoas com 70 anos. Tem desde aquele que eu estou dizendo, que tem um envelhecimento que sai bem sucedido, e tem aquelas pessoas que têm algumas limitações, comorbidades. Aí você diz assim, mas eu conheço uma pessoa que ficou muito doente, teve um câncer, e se cuidou a vida inteira, era atleta, teve um câncer e está cuidando desse câncer. Aí eu digo, se essa pessoa não tivesse se cuidado a vida inteira, as dificuldades para cuidar dessa doença tão difícil que a gente realmente não, às vezes não tem como prevenir na maioria dos casos, tem só como a gente diminuir os fatores de risco, seria totalmente diferente de você tratar. É o que eu digo assim, a gente não tem o controle, né, do que vai acontecer. A gente não tem o controle assim no futuro, mas ao Isso. mesmo tempo a gente tem o controle que a gente sabe o que é que a gente pode fazer para evitar. Se tiver que acontecer, aí sim vai acontecer. Mas você não pode ir colocando lenha na fogueira, né? Não. Exato, você tem que estar preparado. Você tem que estar É, preparado para ir para o deserto do Saara. Então, se você se prepara para o deserto do Saara, você vive em qualquer ambiente. a gente viu muito, né, Ângela, essa questão do Covid, né? Quem estava preparado, quem estava com a sua poupança em dia, passou tranquilo pela doença, né? E quem tinha aí É. suas comorbidades certamente sofreu mais, perdemos muitas pessoas. E o que a gente vai enfrentar, aí a gente não tem o controle, mas a gente está preparado sim, né? Exatamente. E ainda mais o Covid, que foi uma doença que veio nos pegando de calça curta, né? A gente não sabia como era a doença, né? Tivemos que aprender com a doença acontecendo, infelizmente perdendo algumas pessoas. E o próprio Covid, e algumas pessoas tiveram que fazer algum acompanhamento após, né? E investigar algumas doenças de comorbidades. Você Mas falou aí, uma pode. coisa pior, vou lhe dizer, uma coisa pior que veio da pandemia, não só a parte física, foi a parte, né, mental. Você deixar os pacientes idosos em isolamento social, não ter cuidado com sua família, não ter contato com sua família, não ter contato com seus amigos, não ter contato com seus netos, aí realmente não foi só a saúde física, veio a saúde mental também, né? Foi muito difícil. Então, quando as coisas começaram a diminuir, eu saí dizendo mesmo, olha, a gente vai tomar cuidado, mas vamos tentar começar a ter uma vida normal para tentar Retomar, né? recuperar o que perdido, né? Porque algumas pessoas pararam suas atividades físicas, outros ainda mantiveram de um jeito em casa, mas a grande maioria parou. Então, praticamente em 2020, 2021, a perda foi assim, significante. Ângela, você falou dessa questão da saúde mental. Na live de ontem,
doutora Euglena falando sobre a questão da envelhecência e disse que muitas pessoas envelhecem o corpo, mas a mente é atemporal, né? A mente fica É, jovem. Mas ao mesmo tempo eu também vejo pessoas que são jovens, mas que já acham que, tipo assim, já se entregaram, não tem mais o que fazer. Aí você falou, a partir dos 40 anos, se você mudar a sua rotina, seu estilo de vida, o ideal é que venha de antes, né? Mas aí você consegue fazer essa poupança ainda tem 30 anos para isso. isso. E quem Inclusive, acha que quem já está aí nos seus 50, nos seus 60 e não fez dá te... nada, não, né? dá tempo, Também adianta, né? também adianta. Se você tiver com 70 anos, e você se eu nunca fui uma pessoa atleta, eu nunca me cuidei, mas agora eu quero. Então vamos lá, qualquer hora, como eu estou dizendo, todo dia é o dia de escolher envelhecer bem. Lógico que se você se preparar, quanto mais cedo se preparar, melhor. Mas se você está com 70 anos e você quiser começar, vamos começar. Nós temos pacientes aqui fazendo mexão e falando ao mesmo tempo, porque eu gosto demais do trabalho das meninas da Ativa, pacientes com 94 anos. Então, cada um vai fazer a sua atividade de acordo com sua capacidade física, né? Porque a atividade física não é só a questão da independência, é prevenção de quedas, porque a gente sabe que no processo de envelhecimento, os receptores que dão a posição da cabeça, vem mais tontura. Então, a atividade física ela é completa em todos os sentidos. Então, não existe uma idade para você começar. Eu assisti também, porque eu vejo muito os vídeos, o pessoal me manda muito. Eu assisti uma vez um ganhador de tênis, um tenista aí, foi no Fantástico, não sei, uns 90 anos. Aí ele disse que começou a jogar com 70. Ele tinha Uhum. 90 anos e ainda jogava tênis, campeonato. Mas ele começou aos 70. Então, estou dizendo, se você tem a oportunidade de começar mais cedo, vamos começar. Mas também não é porque chegou aos 70 e nunca se cuidou que também você vai jogar a toalha. Vamos lá. É Ah, igual não, parar de hoje. fumar, né? A partir do Exato. momento que você para, independente de onde você esteja, você já vai Ter benefício. diminuindo os riscos, né? Diminuindo as estatísticas. É, Ângela, estão chegando algumas perguntas aqui. Primeiro pode sobre fazer. atividade física, né? Quais os exercícios ajudam nesse processo de envelhecer bem? Aí teve outra que perguntou aqui, tenho pouco tempo. Melhor caminhar ou fazer musculação? Vamos lá. Ela tem que ser um equilíbrio. Musculação é obrigatório, certo? Se você não pode fazer todos os dias, então você vai mesclar. Você vai fazer um dia de atividade, né, aeróbica, seja o que você gostar, dança ou caminhada, intercalado com a musculação. Quem pode fazer todo dia e tem tempo, todo dia, por exemplo, eu tenho 30 minutos todo dia, como ela. Então, ela vai faz um dia outro, intercala. Mas quando se ela tiver tempo de todos os dias fazer, o ideal é que faça. Mas já que o tempo dela é pouco, e o ideal é que, eu não sei quantos anos ela tem, né? Ela faça uma avaliação cardiologista para ver qual atividade de impacto ela pode fazer, né? Qual é a atividade ideal para ela poder fazer. Mas o importante é começar. Ah, eu tenho 10 minutos. 10 minutos já é alguma Vai coisa. nos Você 10. começa com 10 minutos, na outra semana vamos para 15 minutos. É assim que a gente começa, a gente orienta no consultório, principalmente os pacientes mais idosos, que nunca tiveram nenhuma atividade física. Então, vamos começar com 10 minutos? Tem uma pracinha na frente da minha casa, então 10 minutos. Pronto, tem 10 minutos, parou. Outro dia 10 minutos, depois você vai aumentando mais 5 e a pessoa vai gostando, porque, como diz você, a gente não se arrepende de ir, porque É, libera endorfinas, a sensação de bem-estar e do dever cumprido, eu digo que é fantástico. verdade. Tem uma pergunta aqui também da Lenise. A Lenise está todos os dias dessa semana, ela está participando. Ela está perguntando qual a sua opinião sobre os suplementos do envelhecimento. Vamos lá, não sei o que ela perguntou, se são medicações que a gente chama anti-aging, né, que é contra o envelhecimento, depende das medicações, não existe nenhuma comprovação científica, certo? Agora, se for suplementação para atividade física que venha acompanhado do seu médico geriatra e nutricionista, dependendo do que seja, é bem-vindo. Por exemplo, existem uns suplementos que são para você usar antes da atividade física, para quem pratica, que é para você estimular o ganho de massa muscular. Isso não é anabolizante, não é nada, são aminoácidos. São super Uhum. indicados, certo? E o médico prescreve e é muito tranquilo. Agora, sim, eu não sei qual o tipo de suplemento realmente que ela perguntou, se Ela existem falou suplemento de envelhecimento.
Porque às vezes, assim, tem gente que... Tinha uma aluna minha, quando eu dava aula na UNP, que ela andava com a caixinha com um monte de vitamina, de tudo. Eu disse, menina, pra que é isso? Ela disse, não, doutora, é o anti-age. Eu disse, olha, você chegou na geriatria, pelo amor de Deus, esqueça essa caixa. Não, você não precisa disso, você ainda é muito nova, porque ela precisa de alimentação saudável. Aí, lógico, que a gente, paciente, vai passar conosco, a gente vai ver se existe algum déficit de vitamina, porque também excesso de vitamina não é legal. Excesso de vitamina dá doença, principalmente vitamina D em excesso, ela mexe no metabolismo do cálcio. Então, não é indicado, a gente só tem que fazer suplementação acompanhado com o seu médico de confiança. Então, eu não sei se eu cheguei no que ela queria E saber. whey protein, Aí, creatina. pronto, aí você tem que ver toda a história do paciente individual. Ele tem que passar com o médico acompanhado com o nutricionista para ver a necessidade e o benefício disso aí. Tem paciente que realmente precisa para poder ajudar a ganhar massa muscular, né, começou, porque existem algumas marcas de suplemento que não são whey protein, mas que vêm em farmácia que a gente pode prescrever para esse paciente que está com sarcopenia e atividade física começando, a gente pode prescrever. Mas cada caso é muito individual. Então fica muito assim, abrangente e eu respondi a pergunta dela, não sei se ela entendeu bem. Se ela É, tiver qualquer dúvida, ela pode depois me mandar no direct exatamente quais são os suplementos que ela quer saber, que aí eu posso dizer a ela. tá bom, Lenise? Você aproveita. Ó, outra pergunta. Doutora, você acredita mesmo que uma mulher na terceira idade pode ganhar massa muscular? É lógico, é lógico. Ó, ela tendo um bom acompanhamento, né, de atividade física, um bom educador físico que acompanha, um bom nutricionista, um médico da confiança dela, com certeza. Tem que treinar, né? E Tem o que músculo treinar, responde. tem que treinar. Não é uma mágica, né? Como eu digo, você tem que sair da zona de conforto e fazer a sua parte. Ótimo. Doutora Ângela, e com relação à alimentação, nessa fase da vida, a pessoa passou dos 60, tem algum alimento que ajuda? Tem algum alimento que não pode ficar de fora dessa rotina alimentar? Olha, a alimentação saudável, ele tem que ter as porções de frutas por dia, tem que ter as porções de legumes, dependendo da doença e comorbidades ou não da pessoa, para poder saber a quantidade que pode usar de carboidratos, tudo do que pode ser colocado na alimentação, na refeição. Tem que ver também se a pessoa é diabética, se a pessoa é renal crônica, né? Porque os pacientes que têm problemas renais crônicos, eles não podem ter um excesso de proteína na alimentação. Então, assim, a grosso modo, que é uma alimentação saudável? Pouco açúcar, sal moderado, controlado, pouco sal se for preciso, cuidado com o excesso de doces, porções de frutas na alimentação, legumes, os grãos podem fazer parte, e ter muito cuidado com a questão dos carboidratos. A gente também não vai tirar carboidrato de tudo, mas a gente tem que ter um controle da quantidade. Mas o nutricionista é o profissional que melhor vai dizer a quantidade de cada alimento essencial. Mas uma coisa importante que é quando as pessoas falam em alimentação saudável, mas ninguém se lembra de água. Beber Essencial, né? água, essencial, essencial. Principalmente agora que o calor está começando, né? O vento está diminuindo e o calor vai começar mesmo, vai voltar. As pessoas não têm o hábito de beber água. Eu vejo muitos pacientes idosos que bebem água só para tomar o comprimido. E Uhum. água é fundamental para tudo funcionar, seu intestino funcionar, seus rins funcionarem, para diminuir a probabilidade de infecção urinária, né? Que tem paciente que tem infecção urinária porque não bebe água. E quando a gente orienta, que a gente sempre orienta, o paciente começa a controlar a quantidade nas garrafinhas, deixa de ter infecção urinária. Eu tenho pacientes que deixaram de ter infecção urinária porque bebem bastante água. A gente precisa de Pois água para as cuidado com os simples, articulações. né? Porque aí falaram questão de colágeno para as articulações, eu Pô, eu vi já ia um perguntar do comentário aí, colágeno. né, para as articulações, mas de que adianta se você não bebe água? Tem que beber água também. Quais Ela faz são, toda a doutora parte. Ângela, baseado aí na sua experiência de consultório com seus pacientes, quais são os principais desafios nesse processo de envelhecer bem? Né? Eu digo assim que cada um enfrenta. As mulheres sofrem mais que os homens ou não? Eu acho que não, viu? Eu acho que quem sofre mais são eles, porque eles, os homens, eles não têm uma natureza de se cuidar. Claro que eu tenho pacientes que se cuidam, mas pela estatística, as mulheres elas vão mais ao médico, então elas se cuidam mais. Mas o processo do envelhecimento, ele não vem só
com as doenças. Ele vem com a questão estética também, né, que é muito forte, e o que dá um peso muito desfavorável é porque as pessoas não se aceitam que tenha pulgas, né, que o cabelo começa a ficar branco, que a pele se torna mais flácida. Eu acho que é uma das maiores queixas, além das comorbidades, é a parte estética. Mas no momento que você tem a cabeça boa e está se preparando para isso, lógico, eu não sou contra nenhum procedimento que você possa fazer, de autocuidado e tal. Inclusive, a genética da minha família é toda de cabelo branco. Assim, o meu pai, ele nunca pintou o cabelo dele, então eu não me lembro dele grisalho. Mas eu ainda não acredito que não estou na fase de aceitar os cabelos brancos. Mas tudo bem, certo? Até aí tudo bem. Mas tem gente que realmente não aceita e se vê no espelho e não se reconhece. Aí dá um problema muito mais sério. Por isso que a gente fala que um dos pilares para o envelhecimento saudável é a questão da saúde mental. Porque você pensa que envelhecer é só tomar suplemento, eu vou me alimentar bem, eu vou fazer atividade física. Mas e se a cabeça não acompanhar o processo? Quando E a a gente cabeça não vê, acompanha o processo, aí não tem jeito, né? E a gente vê muito assim uma busca pela hormonioterapia, né? Pela reposição hormonal, exatamente para não aceitar esse envelhecimento. Só que a reposição hormonal, muitos anos atrás, né, eu já tenho 16 anos de formada, e quando eu era estudante já não era mais uma coisa indicada para todo mundo, porque a reposição hormonal, né, a mulher entra na menopausa, deixa de produzir seus hormônios, ela vem a flacidez, vem a secura da pele e tudo mais. E foi visto que o risco cardiovascular é muito grande. Então, reposição hormonal ela é indicada individualmente para cada pessoa. Você tem que ver junto com o endocrinologista e ver os riscos e os benefícios. Por exemplo, quem tem tendência de câncer de mama na família, não pode fazer. Né? Riscos de infarto, de AVC, tem que ter todo um cuidado. E as doenças hematológicas também. Risco de trombose, essas coisas. Então, reposição hormonal tem que ser cada caso individualizado. Só que hoje em dia existem diversas linhas que querem promover umas administrações de medicações que ainda não existem evidências científicas para o envelhecimento. Então, quando o paciente pergunta no consultório, pelo menos a minha opinião é que eu realmente não indico. Eu só indico, por exemplo, reposição de vitamina D no caso de insuficiência, ou pelo menos a dose básica de manutenção, que eu vejo gente fazendo doses altíssimas. Chega no consultório e a gente tem que organizar. Os endocrinologistas que digam as 1000 coisas que a gente vê. Mas, por exemplo, uma coisa que é indicada, mas que ninguém fala, na andropausa, que é a menopausa, né, dos homens. A partir Às de que vezes, idade? eles podem acompanhar, a gente geralmente já vê bem mais velho, não vê jovem não, só se for algum problema realmente endocrinológico. Mas às vezes você vê aquele paciente que tem uma baixa testosterona e tem todos os sintomas do que a gente chama de hipogonadismo, né? Como se não estivesse mais produzindo, mas você faz uma reposição para evitar a perda de massa muscular, não para ele hipertrofiar, né? O benefício não é esse, é para tratar o hipogonadismo, né? Que é a gônada produzindo pouco hormônio. Aí, caso a caso também, não é todo paciente que precisa fazer, mas tem pacientes que precisam, que a gente identifica quando faz a avaliação. Então, não é uma receita de bolo para todo mundo, né? O paciente é visto individualizado. Chegou uma pergunta aqui. Sou muito magra desde sempre. Tenho medo da velhice por isso. Apesar de fazer musculação, não aumento de peso. Tá. O que é o Pessoas muito que magra? são magras. Pronto. O que é o muito magra desde sempre? Tem aquelas. Eu tenho uma minha, né? Porque ela já faleceu. Ela faleceu com 100 anos. Ela pesava 33 quilos, mas ela andava e fazia toda a parte dela funcional. Mas ela sempre foi magra a vida inteira, dona Iracema. E quando ela me abraçava, eu dizia: ah, meu Deus, eu tenho medo de quebrar a senhora. Então, quando o paciente ele é magro desde sempre, não existe uma razão para isso, não existe problemas de tireoide, não existe doenças que a gente chama consultivas, que justifiquem a magreza, às vezes é a genética mesmo, o biotipo da pessoa. Ela não está fazendo a musculação dela, está fazendo a parte dela. Porque Então eu tá digo, tudo bem. Dona Iracema fazia tudo o que ela fazia, magrinha. Lógico que a gente tinha todo um cuidado. Por quê? Porque ela, como não tinha atividade física, o risco de queda era muito grande. E essa que perguntou,
ela fazendo atividade física, se mantendo com a musculatura fortalecida, ela não precisa ser hipertrofiada, ela precisa ter um músculo funcional. Então, ela não precisa ter medo da velhice. Então, não é, eu acho que as pessoas se espelham muito, né, nos músculos e quero ganhar massa e quero ficar musculoso, né? E É, não precisa. Só o fortalecimento em si já é suficiente para essa velhice bem-sucedida. pronto. Ontem mesmo eu atendi um senhor com 93 anos, aquele que eu comentei com você, que eu me senti extremamente lisonjeada, porque ele não vai a médico, disse que fez 4 consultas na vida toda. Aí eu disse, pronto, estou me sentindo lisonjeada, porque estou na a quarta consulta né, em 93 anos. Mas brincadeiras à parte, ele magrinho, ele pesava 48 quilos, que eu pesei, e o filho perguntando, né? Eu disse, sempre foi assim, magro? Aí ele disse, sim, ele era mais forte, até mostrou fotos, ele era mais forte, ele era bem robusto, mas no dia que ele decidiu parar de beber, que já fazia mais de 40 anos, tá? Parar de beber e fumar e comer adequado, ele realmente perdeu peso e se manteve magro. E ele é totalmente independente. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele era um dos primeiros ourives que teve aqui, que até hoje ele ainda exerce a profissão na oficina na casa dele, entendeu? É de uma turma de irmãos longevos, Uhum. perdeu uma irmã com 101 anos, outro com 96 anos, todos assim na faixa de 90 anos. Aí você até me perguntou, eu disse, vou fazer uma pesquisa. Eu olhei, mas no Brasil hoje, no que eu vi lá, era um artigo da PUC, dizia que nós temos 24 mil centenários. Eu Uhum. vi assim por cima. No mundo, eu não gravei o número, mas ele fazia um comparativo, que 1950 era como se tivesse a quantidade hoje do Brasil. E hoje é muito, muito mais à frente. Então, A gente vê, né, Ângela, que passamos por essa fase dos industrializados, de tudo que era a salvação, do cigarro, que ninguém se preocupava com isso. E aí chegou a conta, né? Então, assim, a nossa geração, eu digo nem a nossa, que a nossa ainda passou ali pela Coca-Cola, pelos biscoitos recheados, mas as próximas, provavelmente, se comprometerem, né, vão viver muito, é, se seguirem é, as recomendações médicas. os meus 2 filhos, eles não bebem refrigerante. Minha filha tem 7 anos, meu pequeno tem 3. A com 7 anos, ela disse que tinha curiosidade de provar, certo? É, provou, não gostou, então o paladar realmente não é como a gente, que acho que quando a gente era criança, se você ficava doente, você comprava logo uma Coca-Cola, um Guaraná, para a gente se sentir bem, né? Foi a geração do refrigerante. Nossa geração não é a geração do cigarro. Né? Nossos pais foram Isso. da geração que era glamouroso, era charmoso fumar. Mas uma coisa que me preocupa, que a nossa geração não faz, mas a geração mais nova, são a questão dos cigarros eletrônicos. Né, que já Isso fez aí uma é. geração que tinha tudo para não fumar, aí a indústria foi em cima para investir na questão do cigarro eletrônico. Cabe a nós, né? Levar Cabe informação, a nós levar a tentar informação. conscientizar cada vez mais essas pessoas, porque É. realmente eu acho que quem nasceu agora, depois de 2010, tem muito mais chance de chegar aos 100, de Não, passar com dos 100. certeza. Com certeza. Aí eu estou dizendo, quando eu fiz geriatria na PUC no Rio Grande do Sul, né, como eu tinha falado para você, eles tinham um estudo muito grande com a cidade chamada Veranópolis, porque lá tinham muitos centenários. E eles estudavam o que é que aquelas pessoas que moravam naquela cidade tinham diferentes, que chegavam aos 100 anos, né? Tinha história familiar, mas tinha história de hábitos de vida. Hábitos de vida. O doutor Moriguchi, que eu não sei ainda se ele é vivo, porque na época ele já tinha 80 e poucos anos, era japonês, foi o primeiro geriatra do Brasil, e quando ele dava aula para a gente, ele dizia, minha gente, aquele não dizia minha gente, né, que era o jeito que ele falava, alimentação saudável, evitar gordura, evitar alimentos queimados, defumados, embutidos, enlatados, vamos gastar a mão fazendo as coisas, descascado que abrir embalagens. E uma coisa que ele Uhum. falava muito era a questão do consumo excessivo de carne. Ele falava muito que carne abreviava a vida. Aí a gente, professor, a gente está aqui em Porto Alegre, vai comer um churrasco, carne abrevia a vida. Eu nunca esqueci disso. Então, Uhum. assim, é tudo uma questão de equilíbrio, mas são hábitos. O pessoal lá não tomava medicação, nem suplementação, nem nada para chegar aos 100 anos, né?
Quanto mais natural, né, melhor. É. Se você pudesse dar os conselhos aqui, Ângela, para quem está aqui, para quem vai assistir essa live depois. Eu quero envelhecer bem. Eu quero chegar nos 70, nos 80, nos 90, como você falou aí, com essa independência, né, em Com pé, autonomia. caminhando, com autonomia. O que é que eu faço? Vou recapitular. Resumindo, Entenda? assim, juntando. Eu decidi hoje que eu vou envelhecer bem e meu envelhecimento vai ser bem sucedido. Vou, de novo, citar o meu amigo Juliano Silveira. O idoso é o jovem que deu certo. Então, eu quero ser uma jovem que vai dar certo. Então, o que é que eu escolho hoje para a minha vida? Eu vou sair da minha zona de conforto, eu tenho que me cuidar. Me cuidar não é só questão de estética. Então, eu vou fazer minha atividade física. Se eu só tenho 30 minutos por dia, vai ser 30 minutos por dia. Mas quando se torna um hábito, você não consegue mais parar, se torna prazeroso, fica uma coisa diária. Então, eu tenho que me alimentar bem, saudável. Eu não sei por onde começar. Eu vou comer o quê? Eu vou comer só folha e proteína? Não. Vai procurar um bom profissional nutricionista de sua confiança para fazer uma dieta equilibrada, adequada para você. Não indico fumar, né? Se eu posso tomar meu vinhozinho, com moderação, né? Uma tacinha não é uma tacinha, porque tem um paciente meu que dizia que a tacinha dele era assim. Bebida alcoólica com moderação. Cuidar dos seus relacionamentos, seja ele, né, como eu estou dizendo, com sua família, com seus amigos, invista nos seus relacionamentos, porque se torna a jornada, o processo de envelhecimento mais tranquilo. Cuide da sua saúde mental. Se conheça, se você tem problemas, se você precisa, se você se sente só, se você se sente ansioso, se você acha que a cabeça não está bem, procure um profissional para lhe ajudar, para que você se entenda, porque o autoconhecimento eu digo que é libertador. Né? Então, cuide da sua saúde mental para você entender esse processo. E, como diz conselho, né, só aceita quem quer. Cuide da sua espiritualidade, independente da sua religião. Né? Se você é católico, você frequenta a igreja, envolva-se com movimentos. Se você é evangélico ou espírita, se envolva com as coisas. O servir que vem junto com a vida espiritual também faz parte do processo. Né? É você crescer e você também poder contribuir com alguém, ajudar a vida de alguém. Né? E Eu você sempre digo ter assim, que eu não consigo separar, né? O espiritual tem que estar junto com o servir. isso. É como se fosse um Porque você, complemento. porque se você Dá o perguntar o que é significado, na verdade. exato, dá o significado, dá o seu propósito, né? Por que que você está aqui? O que é que você quer contribuir, né, na sua existência no momento que você passa aqui? E durante todo esse processo, você precisa, lógico, eu tenho que dizer que você precisa de acompanhamento médico que lhe conheça, que acompanhe você durante o seu processo, que vá lhe informando, que vá lhe orientando, que vá fazendo rastreio de doenças, se for preciso, entendeu? Que vá lhe acompanhando para que você tenha o processo que seja o mais natural possível. Você falando aí do rastreio de doenças, né? Aqui em casa meu marido faz, Juliana, você procura doença demais. Você já está indo fazer mamografia de novo? Eu disse, tô, é todo ano, Todo né? ano, exatamente. É todo ano. Assim, mas tem pessoas que não vão com medo, né? Com medo de encontrar algo. Tem. Eu vou aqui, olha, não vou dizer o nome dela, Então, mas tem uma gente amiga, aqui. amiga jovem, com medo. Ela tem medo de fazer os exames do que vai encontrar. E eu fiz, e se não encontrar? E se você não encontrar e liberar a cabeça está bem? Faça a sua parte, veja que está tudo bem. É uma pessoa que é saudável, tende a ter exames saudáveis. Assim a gente espera, né? Eu lembro de uma amiga minha que disse assim: ai, nunca minha taxa dá alterada. Não dá alterada nunca as minhas Nunca taxas. fez, né? Não faz? Aí eu disse, e ela fez essa, eu não faço. Então, se eu não sei, tá tudo bem. Eu disse, meu Deus. Né? Porque é melhor, quando a gente fala em envelhecer bem também, o diagnóstico precoce de toda e qualquer doença é essencial, né, Ângela? Exatamente. Porque as Então, esse pessoas perguntam envelhecer bem muito passa por isso também, passa pelo check-up. pelo check-up. Por exemplo, é obrigatório. As pessoas acham que geriatra você vai chegar só com 70, 80, 90 anos, ou então quando canta os parabéns dos 60 anos. Eu digo que é uma obrigação você, a partir dos 50, passar.
Porque com 50 anos, se você não tiver nenhuma doença, beleza, tá ótimo. Mas se você for um hipertenso, um diabético, a gente faz toda a parte de rastreio das doenças cardiovasculares, a gente faz a parte do screening preventivo, seja a mulher com sua mamografia, densitometria óssea, colonoscopia, o homem incentivar a parte do urologista. Então, a gente vê o paciente por completo. Aí você diz, mas eu sou muito jovem para isso. Tem, você quer vir, a gente vai fazer uma avaliação de acordo com cada faixa etária. Mas a partir de 50 anos é obrigatório, porque a gente tem que rastrear as doenças que são mais comuns no envelhecimento. Mesmo aquelas pessoas que já têm o hábito de ir ao cardiologista anualmente, de ir à sua ginecologista, eu falo isso porque sou eu, né? Que eu já tenho esse hábito. E mesmo assim, aos 50 é bom que tenha já um geriatra. É bom que tenha. Eu digo que o geriatra é o gerente. Você não vai abandonar seus especialistas. Pelo contrário, eu já pergunto o nome dos colegas. Quem é? Tem algum outro médico que lhe acompanha? Tem que me dar os nomes, porque às vezes a gente conversa junto. Né? E eu digo que é o gerente, né? Que a gente pode ver. E você estando bem, você vem uma vez ao ano, né? E acompanha. É igual o pediatra, né? Quando a criança passa da fase assim mais crítica, aí fica indo uma vez ao ano. Doutor Moriguchi, ele dizia que saía do pediatra para o geriatra. Professor, isso aí não é um exagero, não? Não, a gente está envelhecendo todo dia. É verdade. Doutora Ângela, foi um prazer conversar com você. Tem algo a mais que você pode acrescentar a hora no aqui? instante passa. Rápido demais, gente. 45 minutos que estamos aqui conversando. A hora passa rapidinho. Gostei muito. Sabe, mais uma vez. Outra coisa que eu lembrei agora, que a gente está em setembro, né? Que é o setembro roxo, do Alzheimer, das demências. Esses hábitos, esses cuidados que você falou aqui também ajudam na prevenção das demências, do Alzheimer? Servem todos. Existe um artigo que foi publicado no Lancet, acho que foi em 2019, e as pessoas postam muito, que é uma curvazinha assim em S. Eu tenho até no meu feed alguma coisa sobre esse artigo, que existe 40% de fatores de risco que são preveníveis para as demências. Aí está lá. O que é que é a questão da escolaridade, né? Quanto mais baixa a escolaridade, mais a probabilidade de aparecer. Então, você investe na escolaridade, poluição, hábitos saudáveis, tudo isso que a gente conversou aqui está nesse artigo. E lá com a quantidade de tantos porcentos que influenciam, e no final eles se somam 40% de fatores de riscos que são modificáveis nos quadros demenciais. Mais um motivo, né? Para mais um motivo essas escolhas mais saudáveis. Exato. Ótimo. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada a você, Juliana. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram. Quem tiver dúvidas que a gente não conseguiu esclarecer, pode mandar no direct, que a gente terá um prazer responder. Certo. E a live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Já já eu posto o link aqui. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Amanhã não é live, mas a gente ainda vai ter entrevista com o Dr. Hugo Saíli sobre depressão nessa fase, a importância do cuidado. E também com a doutora Gerlane Cristina, fisioterapeuta, falando sobre o exercício físico, sobre a fisioterapia nesse processo de envelhecer, que é importante também. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.